Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. E Banrisul, o grande banco do Sul. Estamos iniciando mais um Pampa Debates, com a presença de Guilherme Streck, Eduardo Lima Veiga, que é ala do Ministério Público, e à minha direita, o nosso querido prefeito de Viamão, André Pacheco. Prazer tê-lo aqui. Muito obrigado. Agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez, conversando com os amigos da Pampa. Obrigado. Vai bem a nossa Viamão? Vamos indo, vamos trabalhando muito, trabalhando bastante pela nossa cidade, investindo, fazendo gestão das contas, contando dinheiro, centavo a centavo ali para poder fazer investimento, para poder sanear alguns problemas. Os funcionários em dia? Em dia. Salário fornecedores em dia? Fornecedores em dia também. Oh, parabéns, não é qualquer prefeito que consegue isso. É uma luta, mas a gente tem conseguido manter as contas em dia e a gente tem também uma prestação de contas aqui fazendo alguns investimentos também nas áreas que são mais importantes, que é a área da educação, né, nas escolas, ampliando escolas, reformando escolas também, e também na área da infraestrutura. Nós temos investido bastante. O senhor conhece o Pedro Bertolucci, né? Conheço. O Pedro Bala lá de Gramado. Conheço. Eu até sempre digo é uma referência. Que Gramado ela é antes e depois do Pedro Bertolucci. Sim. E ele me disse outro dia que um prefeito tem que ter 4 armas. Tem que ter pincel, tinta, vassoura e asfalto. Isso. Se tiver isso e usar bem, está bem próximo da comunidade. Quer dizer, não vai ter erro na administração. É isso aí. As maiores demandas estão na infraestrutura, né, e o investimento a médio e longo prazo na educação. Não tem dúvida que investir na educação a gente diminui o assistencialismo, a gente diminui a dependência do poder público através da educação. Com os nossos viamonenses qualificados, a gente consegue gerar emprego, a gente consegue minimizar os problemas de saúde pública. Então, são ações que a gente vem fazendo focados na infraestrutura, na educação, basicamente. Perfeito. Doutor Eduardo Lima Veiga, parece que agora, depois da prisão do Lula, as coisas estavam tomando um rumo no Brasil, né? Pararam as críticas, pararam as disputas. No entanto, agora vamos ver a semana Aécio Neves. Alguma novidade em Brasília com referência a isso? Eu estou deixando o Lênio por último, né? Porque o Lênio, talvez, de Brasília, de todos nós aqui, seja o mais bem informado. Eu não tenho dúvida nenhuma que ele é uma pessoa informada. Não, sobre Brasília, de todos nós, é o melhor informado sobre aquele. Sobre Grêmio também é o melhor informado. Nós conseguimos nos dar conta, com o julgamento da semana passada, no Supremo, de que efetivamente o ministro Gilmar Mendes é aquela pessoa horrível que o ministro Barroso disse. Porque eu fiquei bestificado com o voto dele. Ele conseguiu produzir um voto que de jurídico não tinha nada, ele limitou-se a tecer considerações maledicentes acerca das pessoas que militam no processo, fazendo referências desairosas sobre o empoderamento dos juízes de primeiro grau e que o Supremo precisaria acabar com o empoderamento a que estavam sendo submetidos as pessoas, e no fim de jurídico não produziu nada. Mudou a sua posição simplesmente porque ele julga que os juízes de primeiro grau estão com muito poder. Essa foi o fundamento e resumo para a sua mudança. Mas no fim, o que nós nos demos conta sobre esse assunto, no fim, o que nós podemos nos dar conta sobre esse assunto, é que o Supremo, por maioria, 8 ministros do Supremo, chegam à conclusão, pelo menos por hora, que o ministro Gilmar Mendes, como você sabe, pode mudar de opinião de novo a qualquer momento. O que fez o ministro Barroso diz uma coisa interessante em Harvard. Ele diz assim: eu procuro julgar da mesma forma, seja para A, seja para L ou seja para T, seja qual for o réu. Tá? Então, seja quem for o réu. Mas, de qualquer forma, 8 ministros já se manifestaram dizendo que é desnecessário o trânsito em julgado. Os outros 2, que seriam o Gilmar Mendes e o Toffoli, entendem que basta que o processo passe pelo STJ, o que não seria trânsito em julgado. Então, nós estaríamos aí com uma margem de 8-3 pela desnecessidade do trânsito em julgado, só dependendo aí de em que momento, na realidade, é que pode se dar a prisão. Parabéns, o Lênio viu sem interrupções. Agora o senhor fala.
Eu sempre faço isso. Na verdade, o placar não é esse, são 5 mais 5, porque são o Marco Aurélio, Lewandowski, Celso de Mello são votos da total necessidade. Os votos mistos são Gilmar Mendes e Toffoli, 5. E a Rosa Weber desempata de novo. Então, não entendi o teu cálculo de 8, em todos os casos. Esse cálculo não corresponde ao meu cálculo e aos dados que eu tenho. Os dados são 6 a 5. São 6 para a presunção, mitigada ou não, no mínimo STJ ou no máximo, ou depende, 6 para um lado, a Rosa decide. A Rosa o Celso de Mello, o Lewandowski. E a Carmen Lúcia? Não, a Carmen Lúcia não precisa. Não, o Celso de Mello é o voto puro. Não, são 4, não, são 7, é verdade, tu tem razão, são 4, assim, puro. Vamos dizer que sejam puros. São 3. Mistos são 2. O que chama de misto? Misto pode prender para um lado ou Gilmar, não, Gilmar e o Toffoli. É que não tem. O STJ, então, não precisa do trânsito julgado. Se basta o STJ, não precisa do trânsito julgado. Mas o STJ é uma vitória subsidiária. Eu mesmo pedi na ação que se não desse o mais, desse o menos. E são 5 votos. A Rosa Weber, de todo modo, decide. Para a gente informar, são 5 votos, dos quais 3 puros, 2 mistos, e 5 votos do outro lado definidos. A Rosa Weber pende para cá ou pende para lá. Não, o que eu quero te dizer aqui, a questão é, aquele artigo 50, o inciso 57 do artigo 5º, dali se retira que é necessário o trânsito julgado ou não? Não. A maioria do Supremo diz que não, porque basta o julgamento no STJ. Então não precisa o trânsito julgado, é isso. Eu sei, mas se tu considerar o STJ é uma grande vitória. Não. Assim, tu pode estar espichando o momento, o momento da prisão. Sim. Mas a conclusão do Supremo não precisa o trânsito julgado. Sim, mas o STJ já é uma vitória. Hoje ou amanhã está entrando uma nova ação direta de constitucionalidade, essa é notícia, tratando exatamente dessa tese subsidiária, considerando que ir ao STJ já é um ponto importante. Quantos anos vai a mais, né, para se ter a prisão? Saindo do tribunal de segunda instância até o STJ. Depende sempre da necessidade de quem é o réu também, e também depende muito se nenhum de nós precisa disso. Porque se você... qual é o problema de um prefeito? O prefeito é julgado pelo tribunal. Isso. Terminou sua instância. Uma condenação vai para a prisão. Ponto. Não tem mais nada. É o colegiado. Isso. É suficiente. Portanto, não tem outro recurso. Quando o cara é condenado em primeiro grau, ele ainda pode vir para o tribunal. Que é o colegiado. Caso do prefeito, não. Caso do promotor, não. Caso do juiz, não. Caso do deputado, não. Isso. Vai direto para a prisão, e não é prisão especial. Vai direto para o presídio normal. Sempre é bom lembrar, porque pau que bate em Chico, os lombos dos franciscos também estão à disposição. Então, urge acabar com o foro privilegiado. Bom, isso já é outro assunto. Mas não dá para fazer utilidade pública muito rapidamente para as pessoas? O que pode fazer? Assim, para as pessoas que estão ouvindo, falei antes na Rádio Grenal, estão sendo feitos. O meu telefone foi... Isso é um golpe muito comum agora. Hackearam o meu telefone celular, copiaram e usaram toda a lista dos meus contatos no WhatsApp. E começaram a pedir dinheiro como se fosse eu. Algumas pessoas até mandaram dinheiro para um vigarista qualquer. O vigarista se passa pela gente, tem uma conta, não aparece a conta. E algumas pessoas caíram no golpe. Então, preste muita atenção. Primeiro, amigo, que amigo não pede dinheiro de noite para o seu amigo. Isso não é um bom amigo. Então, segundo, não se pede dinheiro por WhatsApp. Sempre pense nisso. Terceiro, quando você recebe um WhatsApp do seu grande amigo, pedindo assim, olha, eu estou em dificuldade, preciso de R$1.500, ou 2.000 ou 5.000. Faz assim, só um momentinho aqui, querido, tá meio apertado, me dá um tempinho. Você desliga. Liga pro telefone, não pro WhatsApp, liga pro telefone do seu amigo, porque o WhatsApp é igual ao telefone, só que é outro nível. Ligue pro telefone. Se ele não atender o telefone,
corte a conversa que é golpe. E se ele atender, ele vai esclarecer. Como ele não vai poder atender porque o número está pelo WhatsApp clonado, você já sabe que é golpe. Um amigo seu que não atende é porque... Então, preste atenção, incomodou, tive que fechar contas, estou desde o sábado até hoje, fui na delegacia, passei 48 horas em sofrimento, correndo atrás, cuidado com esse golpe. Não dê dinheiro para quem peça por WhatsApp, é fria, é golpe. Chegando o Luiz Major aí, tudo bem, Luiz? Utilidade pública. Sim, depois do atraso dele, foi rebaixado a Major. Eu vim por caminho. Eu tenho a memória de um computador e senso geográfico das galinhas saindo do ninho. Eu vivo perdido geograficamente. Sei tanto trabalho para chegar. Mas eu vinha, pensando uma coisa boa. Vinha de onde? Eu vim lá da TV Bandeirantes, labiríntico, para chegar aqui. Mas eu vinha pensando uma coisa boa. Pertinho? Mas é perto aqui. Mas desce aqui e sai na rua do Olímpico ali. Só para pessoa isso dá o quê? 1,5 km, 2? É, por aí, nossa. 2 quilômetros. Mas eu vinha pensando exatamente em ti. Eu vinha pensando assim... Hoje o Brasil está precisando de um jornalismo mais do que informativo. Um jornalismo que faça decupação, que faça a interpretação da notícia. Porque a população está empanturrada de informação e muito carente da decupação dessa informação, o significado da informação. O que estão dizendo, o que é isto? Mesmo apresentando esse fracionamento, essa divisão da nossa forma de ver a realidade brasileira. Mesmo dentro dessa diametral oposição. Até porque, Luiz Coronel, saudade sua, hein? Bem igual. Tem uma coisa que o T.S. Eliot Saudade diz, da tua ausência, tu ia dizer para ele. Tem uma coisa que o T.S. Eliot diz e que eu falo para os alunos, que o professor hoje traz... os alunos estão cheios de informações. E o professor, se ele só tiver informações, ele é um inútil. Então ele tem que transformar as informações em conhecimento. Conhecimento em saber, saber em sabedoria. Porque informação todos têm, é fácil de acessar, o Google. Mas isso não é conhecimento ainda. Esse conhecimento tem que ser transformado num saber. E o saber, aí sim, o diabo sabe mais por erro que por diabo, a sabedoria já é uma coisa mais sofisticada. Mas esses 4 níveis, hoje o mundo está assim porque nós vivemos no nível da mera informação. Por isso eu quero te dar razão, porque a interpretação faz com que a informação se transforme neste nível em conhecimento. E num segundo momento, interpretando o conhecimento, vamos ao saber. É o teorema. Nem toda informação é conhecimento, nem todo conhecimento é cultura. Só também é cultura quando te capacitar para entender e atuar sobre o mundo. Este que me parece ser o teorema, né, Paulo? Isso. Perfeito. Perfeito. Essa questão. Prefeito de Viamonte já conhece. Sim, Estaremos juntos agora. Semana que vem. A primeira vez que eu ouvi falar em Viamão, fazer uma confissão, e não sei se é verdadeira, a informação, o conhecimento que o meu professor daria. Isso, imagina, em 1960 e pouquinhos, o meu professor, que era o professor que dava aula para 5 turmas, seriado, que negócio, primeiro, segundo, segundo, e ele dava o nome das cidades. Então ele disse assim, falou Portos Casais, explicava Porto Alegre. Então ele dizia assim, aí o sujeito subiu num lugar alto, olhou para baixo e disse, Viamão. Então os rios que dariam uma espécie de mão, daí o nome Viamão. Isso eu aprendi em 1961. Não é isso? Claro. Não, mas ele me disse e eu... Não, e o Romendels que conta essa toda vez o programa. Mas é carinhoso, né? Não é carinhoso? Mas é uma lendinha carinhosa, né? Uma cidade que está fazendo 277 Antigamente anos. os caras acreditavam nessa visão do alto da igreja. Hoje em dia as pessoas acreditam numa mensagem de WhatsApp aqui que ele diz, depositaram dinheiro na conta que não era dele. Que não era minha, claro. Na semana passada eu depositei um dinheiro que me pediram por WhatsApp. Também? Me pediram. Estou com necessidade aqui, trabalhei no teu edifício, estou numa série de problemas. Eu acabei de contar isso aí, fizeram isso com o meu telefone, alguns amigos caíram. Eu nem vou te dizer o que eu disse de quem depositou. Nem vou te dizer o que eu disse aqui em off. Mas não foi muito que você depositou? Não, mas... ficou 100 mil. Um amigo meu botou 10 mil, cara. Ainda conseguiu trancar porque era fim de semana. Bom. Porque à noite, né?
Mas uma outra Eu não me pessoa tenho não por Tem um esperto, amigo eu não nosso, precisava o, ser cara, tão o fanático. camarada, vê como são as coisas. Tem uns que depositam sem checar se é verdadeiro ou não. Tem outros que dizem, querido, aqui é o Luiz Coronel, estou precisando de 2.000 aí, tipo, me quebra um galho. Alô, tu. Tem uns... Mas esse negócio aí do mensalão e todas essas coisas que aconteceram no Brasil, esses depósitos eram comuns, assim, né? Mas era outra circunstância, né? O cara levantava e disse, Celso, tem mais 100 mil na conta. Sabor irresistível e qualidade que estão aí à sua disposição no Zafari. As linguiças e salsichões dos alimentos Castro, disponível em toda a rede Zafari. Qualidade desde 1960. Alimentos Castro. Parece até propaganda do Zafari. Outro dia, mas como o Zafari está anunciando contigo? Sim, muito obrigado ao Ayrton, ao Cláudio, que estão anunciando bastante aqui no programa, no espetáculo. Mas obrigado ao Flávio Castro lá de Pelotas, que é um anunciante tradicional nosso aqui, que está com seus produtos no supermercado Zafari. Cidade Limpa, desejo de todos, responsabilidade de cada um. Faça a sua parte, descarte corretamente seu lixo e ajude a manter a cidade limpa. Baixe também a cartilha do projeto Cidade Limpa, hein? Que prefeitura é essa? Viamão. Foi cheio, Está aqui, tá aqui é o material. Aí Esse está é o material ao completo, vivo e a ao vivo e a cores. É o material completo que fala dentro das escolas. Pode deixar isso? Claro. Eu vou passar para o Marquesan, o Nelson. É o material que a gente fala. Tu acha que faz sentido? Eu acho que ajuda uma Bárbara. Se ele lê, né? Não sei se ele vai ler. Fala, esse material a gente está distribuindo e conversando Aqui, ó. dentro das escolas públicas. São 62 escolas, 27 mil alunos, visitando as escolas, conversando com os nossos alunos, falando de coisas simples, como compostagem, como seleção do lixo. Mais de 50% dos problemas a gente resolve com soluções simples e trabalhando as nossas crianças, os nossos jovens. Por outro lado também, Paulo, nós temos um aplicativo que se você enxerga alguém largando um lixo na rua, um carro, nós conseguimos pegar a foto, manda a foto para o aplicativo, a gente notifica, a gente autua, a gente faz o procedimento administrativo para cobrar dessa pessoa também a limpeza da cidade. É um projeto que a gente está fazendo. E aí nós tivemos, importante dizer isso, para a saúde pública, nós tivemos 154 casos de dengue em 2016. Com a campanha que nós estamos fazendo, nós diminuímos para 2 casos. 2017, 2. Esse ano, nenhum caso de dengue em Viamão. Então, é um avanço na saúde pública. É um avanço na saúde pública. São vitória da organização, do planejamento e do realizar, isso é importante. Certo. Você encontra tudo isso no viamão.rs.gov.br. Prefeitura de Viamão, juntos somos mais. É verdade, né? Ninguém constrói nada sozinho. De forma coletiva. Mas o que vocês estão prevendo para o Oeste? Que é o A, tem o A, tem o L, tem o T. O que vocês estão prevendo para o A? Eu acho que não é boa coisa para ele, não. Sim, se imaginando. Se não for para o L, para o A não pode ser também, né? Exatamente. Acho que a situação dele é Mas o G vota com A. muito ruim. Provavelmente, é a segunda, é a composição, é a segunda, né? Eu não sei qual é. Eu acho que eu tenho a impressão que sim. Tenho a impressão que é na turma do Ju. Olha, assim, ó, mas ele tem chance. Como me parece, tem uma entrevista também do Barroso sobre isso. Me parece que tem sido o jeito mais coerente. Vocês dois têm ídolos diferentes, né? O seu e o Barroso. Assim, Gilmar. O Barroso tem uma entrevista dele, dá para ver aí no YouTube, onde ele diz claramente, diz esse sujeito, tem um sujeito que pede um dinheiro por telefone. Quer dizer, o dinheiro é entregue em espécie, em 4 parcelas de R$500 mil, numa mala. Ele manda um sujeito buscar essa mala. Isso tudo é gravado por telefone, está aí nos áudios. Ele diz que tem que ser alguém que, se for nos delatar, a gente possa matar. O sujeito pega esse dinheiro, carrega de automóvel. Ele não transita por conta bancária de ninguém. Aí é entregue para um assessor de um outro senador. Tudo isso está documentado, está visto, está filmado. Esse dinheiro não entra. Aí quando tu pergunta para ele para que é esse dinheiro, não, é um empréstimo para eu comprar um apartamento. Mas tu não deposita esse dinheiro na tua conta. Assim, e aí ele conclui, depois de narrar tudo isso, que tem tudo isso está documentado, está provado.
Vamos dizer, prova aprovada isso. Então, aí, depois de tudo isso, ele conclui no fim, olha, o Brasil tem aí perto de 700 mil pessoas que não são presos, vinculados ao sistema penitenciário. Preso mesmo no Brasil tem 310 mil presos. Vinculados ao sistema carcerário no Brasil tem 700 mil. Ele diz assim, ó, poucos estão presos com esta prova, com prova desta qualidade. O que a gente pode esperar que vai acontecer com o senador Aécio Neves? Mas não era para... A alegação não era... Desculpe, a alegação dele não era que era para pagar o advogado a quem ele dá? Essa é a alegação. Pode ser qualquer alegação. Pode ser o que ele quiser. Por que pagar o advogado justifica pegar um dinheiro assim? Não, mas parece que o rolo dele maior é Furnas, não é... Não, mas o que traz de benefício para ele pagar o advogado, pagar o condomínio, pagar alguma coisa, pegar um dinheiro legal? Não, se ele alegasse, eu não quero defender, mas se ele dissesse, eu estava pedindo um dinheiro emprestado para pagar um advogado que eu estou com alguns problemas, e ele era um amigo meu, eu tinha negócio com ele, ainda passaria. A gente sabe que tem muita coisa. Aquele a gente mata dele é terrível, né? O réu não se ajudou muito. Claro que não. Eu outro dia, conversando com o delegado da Polícia Federal, que foi da inteligência da Polícia Federal há muito tempo, perguntei sobre aquela situação do Rocha Lourdes, que eu consegui entender aquilo. Eu achava que a culpa era da Polícia Federal e, na realidade, não era. Não era para aquelas notas terem sido marcadas, soubesse ao menos o número das cédulas, que a mala tivesse o GPS, que tivesse uma câmera na mala. E por que não tinha? Porque diz que o Ministério Público organizou tudo e chamou a Polícia Federal na última hora para fazer e seguir a mala. Os caras na quarta quadra perderam o táxi que estava com a mala. Sim, porque se tu não marca as notas... Não marcaram as notas, não botaram o GPS na mala, não fizeram absolutamente nada. Eu não sei se é. Ele me disse, e como eu sei quem é que me disse, uma pessoa de alta credibilidade, falta um pouco de sintonia, muitas vezes, entre o Ministério Público e a Polícia Mas isso Federal. é antigo, né? E perderam... É igual o apartamento do Lula, porque não esperaram um pouco mais para deixar as coisas rolar até chegar na mão do Lula, ou de alguém extremamente ligado ao Lula, ou o sítio, bom, enfim, vocês são do Ministério Público, vamos dizer, por que não se deixa concretizar, tem um pouco de paciência, sai o Ministério Público Estadual de São Paulo, fazendo a coletiva e contando toda a história do triplex. Mas aí a pressa também no sentido de ganhar espaço, enfim, essas vaidades humanas. Aí justifica. Mas houve a condenação com base no apartamento. Mas houve a condenação, né? E até hoje se diz que o apartamento não é do Lula. E na realidade não é do Lula. Mas o mais importante é que houve um processo e nesse processo houve um julgamento com provas desse processo. Mas tudo bem, é questão do é ou não é. Deixa eu dizer uma coisa, por partes. Assim, no crime de lavagem de dinheiro, uma das modalidades é ocultar patrimônio. Então, tu oculta patrimônio ele estando no nome de terceira pessoa. Porque senão eu não oculto. Não é oculto. Senão é ocultar, dissimular. Tem uma série de tipos penais ali. Então, assim, a modalidade é ocultar. Então, eu só posso ocultar não sendo meu. Porque se é meu, não está mais oculto. Claro. Então, o tipo da lavagem é ocultar. Então, é ocultar, dissimular, não me lembro, mas tem uma quantidade de verbos ali enorme. Então, o sítio é mais fácil de enxergar isso. Quer dizer, eu oculto, eu deixo o nome de outra pessoa, eu deixo tudo isso assim, eu deixo tudo no nome de outra pessoa, mas usufruo como se fosse o meu. Então, olha assim, tu olha aquilo e diz assim, quem é o dono? É o Lula, mas está no nome de outra pessoa. Por que não está no meu nome? Porque eu não tenho dinheiro suficiente para comprar aquilo. Eu estou dissimulando a propriedade. Eu estou ocultando a legítima propriedade daquilo. Esse é o tipo. Mas que vale também para o nome de ninguém? Que vale. Não, o sítio está no nome. Está no nome do outro. Assim, mas seja lá o que for, ele pode ficar para sempre no nome da empreiteira. E tu passa a usar como se fosse dono. O carro pode ficar no nome e tu passa a usar o carro. O sítio ele usou. Sim, deixa eu te dizer assim, essa é a modalidade. Se basta tu receber... Ele não usufruiu em nada do apartamento, nada. Eu não sei exatamente qual foi a modalidade da condenação, mas me parece que aqui foi peculato. E peculato basta que tu aceite a oferta. Eu te faço a oferta. Olha, eu te dou tanto para que tu faça o ato de ofício. Se tu aceitar a oferta e praticar o ato de ofício, está consumado o crime. Mas e que foi essa modalidade. Não tenho dúvida. Estou só dizendo, por que não se espera concretizar as coisas? Paulo, é um pouco de paciência só. Paulo, o que me dói em tudo isso, o governo tinha uma caneta que representa 2 trilhões de reais.
Então, apartamentinho e sítio são gorjetas de sinaleira para malabarista de esquina. São coisinhas pequenininhas, que não deixam de configurar atitudes ilegais, mas que, de fato, são coisas muito pequenas para a montanha de dinheiro que circulou na construção de estádios. Ali sim, tu tem o estádio de Brasília, tu tem o estádio do Corinthians. Santos, na Furnas, da Petrobras, em tudo. Hoje eu estava vendo, um fundo de garantia tem 13 bilhões. Tu imagina nomear uma pessoa para um fundo de pensão daquele, basta que seja bem olhado e que tu transite parte dessa quantia para o outro banco, o que já sobra de vendaval de dinheiro na tua conta. Isso é que eu acho, esse controle dessa enxurrada de dinheiro que Brasília maneja, administra a seu belo prazer. E a questão toda aí, primeiro essa questão do ocultar. Do processo do Lula acho que a prova é muito ruim, mas essa é outra discussão. Eu quero falar sobre o conjunto de pessoas na República, de partidos políticos que engendraram essa forma de um certo presidencialismo que gera esse tipo de coisa. Porque, veja só, todos os partidos políticos, com exceção aí de alguns pequeninhos que ficaram fora desse negócio, mas o pessoal. A grande questão é como desindexar. Por exemplo, os amigos que vêm aqui do PP, ou do MDB, ou de qualquer partido, como é que desindexa todo esse dinheiro todo que você está falando? Tem gente em Brasília, governadores processados, alguns presos, etc., de partidos grandes, e o dinheiro que é distribuído proporcionalmente durante a campanha, que não tem cor, que veio de vários lugares, que veio de tudo isso. Só que eu gostaria que todos os políticos e as pessoas não fossem outsiders, do tipo, eu não tenho nada a ver com isso. Não, se cada um disser também que tem algo a ver com isso, é o caminho, numa espécie de catarse, para sair desse... Agora, enquanto o inferno são os outros, você aponta o dedo para aqueles que estão azarados nesse momento e que caíram no negócio. Mas vamos falar franco uma coisa. Eu acho que pessoas que não são partidárias, que não são absolutamente ligadas a partido, quer ver todo mundo que tem a culpa respondendo processos e condenado em cárcere. Agora, os que têm uma radicalização partidária usam aquele termo. Só para os conspiração. É a conspiração. É a ética da conspiração. Perseguição política. Sim, do adversário, de si mesmo. Do outro é justiça. O cara foi condenado, é justo. É os meus, assim, conspiração. É como o cara disse do Grêmio, o Grêmio nunca perde. Como é aquela frase? O Grêmio nunca perde. Ou ele ganha, ou ele empata, ou o juiz roubou. E nos últimos tempos a gente não tem perdido mesmo. Olha o gremista se tocou. Mas eu acho que, independentemente da cor partidária, eu, por exemplo, estou prefeito pelo PSTB, lá em Viamão. Para mim, fala-se Aécio, fala-se Lula, fala-se Dilma, fala-se Temer, para mim tem que responder. Independente do partido, tem que responder pelo crime que cometeu ou não. Tem que haver o processo e haver a discussão, mas independente do partido. Não vejo. Agora, a nossa discussão aqui com o meu querido, que eu fiquei contente de encontrar hoje, é essa. A certeza que nós temos que ter de que se a condenação for acontecer em quarta instância, nós temos que fazer um monumento à corrupção em todas as cidades brasileiras e tornar a corrupção uma instituição nacional. Porque aí sim, aí está todo mundo livre. Podemos fazer um brinde nos palácios, estamos livres. Eu não quero julgar o aspecto Tem gente que fica imaginando como estaria o Brasil se não fosse a Lava Jato, se tudo continuasse como as pessoas... O Cabral era candidato à presidência. Sim. Cabral era candidato à presidência. Imagina se não fosse a Lava Jato. Os dois Cabrais. Sim. O Sérgio Cabral, no Rio de Janeiro, era um, e o outro, da presidente da Câmara, o Maia? Não. O Cunha, perdão, eu confundi. O Cabral o Cunha continuaria na presidência da Câmara e o Sérgio Cabral candidato à presidência da República, tranquilamente. O Cremers informa aos médicos do interior que continua com sua campanha de atualização cadastral.
O objetivo é facilitar a comunicação e a integração do Conselho com seus profissionais em atuação no nosso Estado. Os contatos estão sendo mantidos por funcionários de delegacias seccionais através de e-mail ou mesmo por telefone. Colabore! CREMERS, Estado de Alerta pela Saúde. França, Itália, Argentina, Portugal, tu que entendes, viu, Lênio Streck? Os vinhos do mundo importam os mais emblemáticos rótulos de cada país para que você tenha o melhor do universo dos vinhos. O Vinhos do Mundo se especializou em vinhos para atender você. Passe em uma das lojas da Vinhos do Mundo, que, aliás, eleita a melhor loja de vinhos de 2017. Na Cristóvão, 1493, na Getúlio, 1135 e na Lípio César, 203. A Unicred tem um lembrete para você, cooperado. Na hora de fazer a declaração do seu imposto de renda, utilize o 136 para receber a sua restituição. Passe em uma unidade de negócios da Unicred e verifique a possibilidade de antecipar o valor a ser restituído ou mesmo financiar o valor do pagamento do seu imposto de renda. Ou até, neste caso, você pode ter consulta sobre o imposto de renda na Unicred. Saiba como ficar tranquilo com o seu imposto de renda junto à Unicred. Verifique a disponibilidade junto à sua cooperativa de crédito. Unicred. Vamos agora ao quadro saúde com a doutora Daniela Cornélio, da equipe do meu querido amigo Gilberto Schwartzman, nosso PhD em Oncologia, titular do Clínicas do Ernesto Dornelles, sócio fundador do Instituto Oncológico Kaplan, mais jovem membro da Academia Brasileira de Medicina e hoje presidente da Bienal do Mercosul, além de presidente da Sul-Rio-Grandense. Um grande abraço, Gilberto, e vamos à doutora Daniela Cornélio, da sua equipe, da equipe do Instituto Oncológico Kaplan. Doutora Daniela. Boa noite, eu sou a doutora Daniela Cornélio, médica mastologista do Instituto de Oncologia Kaplan, e hoje eu quero trazer uma ótima notícia. Agora em nosso meio já existe o One Day Diagnosis, um serviço de diagnóstico para doenças da mama em um dia. A linha do tempo do diagnóstico do câncer de mama geralmente é longa. Desde a percepção de um primeiro sintoma até o diagnóstico definitivo costuma levar em média de 4 até 6 semanas. Essa demora no diagnóstico gera uma ansiedade muito grande na paciente e também atrasa o início do tratamento, podendo inclusive impactar nas chances de cura dependendo do tumor. Pensando nisso, o Instituto de Oncologia Kaplan está implementando um serviço pioneiro, a exemplo do que já é feito em centros de excelência na Inglaterra, França e Canadá. Com essa abordagem, em um dia, nós já podemos fazer o diagnóstico, aconselhar a paciente e planejar o tratamento. Tudo com uma equipe multidisciplinar de médicos especializados em doenças da mama, incluindo o cirurgião, oncologista, radiologista e patologista. Oferecer excelência no tratamento e no diagnóstico é um compromisso do Instituto Kaplan. Boa noite. Prefeito André, eu quero parabenizar, o senhor assumiu a presidência da Grampal, da Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre. Sim, obrigado. Beleza. Quero agradecer. Assumimos na quinta-feira passada, somos 14 municípios na Grampal. Antes era Busato, que era o prefeito de Canoas. E dois grandes prefeitos, hein? Busato e André Pacheco. Bem, obrigado. E dentro da Grampal nós temos. Aliás, grandes fui a projetos, Canoas né? semana, fui lá no Parque Shopping, que beleza tá Canoas também. Dá gosto de lá, exemplo de Viamão. É uma grande cidade. E dentro da Grampal nós temos projetos coletivos, projetos voltados para a segurança pública, projetos voltados para resíduos sólidos, projetos voltados para saneamento básico. São ações. O senhor é chefe agora do Nelson Marquesan. Ele faz parte da Grampal. É um parceiro que está lá dentro nos ajudando, né? A Grampal tem projetos importantes, poucos sabem, mas projetos importantes de licitações coletivas. Por exemplo, vamos adquirir equipamentos para insumos para a saúde. Então se licita e os municípios aderem, consegue-se baixar 20%, 25% o custo. Isso aceita pelo Tribunal de Contas? Sim, totalmente. Eu não sabia disso. Somos regulados, fiscalizados pelo Tribunal de Contas. Sabia disso, Eduardo? Não. Sim. Sabia? Eu não sabia que a associação poderia licitar pelos municípios. Sim, coletivamente, na área da educação, na área da saúde, uniformes, alimentação, material de insumos para a saúde. Então temos projetos importantes na área da segurança pública. Aqui nessa bancada aqui nós tivemos com o Fabiano Delazen e o Marcelo Dornelles, subprocurador do Ministério Público aqui, na última vez que vim, falando sobre o vídeo monitoramento,
que é um projeto que tramita, temos um grupo executivo de trabalho lá na Grampal, onde nós estamos trabalhando para fazer o cercamento eletrônico da região metropolitana. E está andando esse projeto, junto com o Ministério Público, estivemos lá discutindo essa pauta, bem interessante. Alguns recursos de emendas parlamentares vieram esse ano para o governo do Estado e na área da segurança já se investiu também, e a Grampal está envolvida com esse projeto. Cercamento eletrônico da região metropolitana. Os equipamentos são compatíveis, Porto Alegre e Viamão. Com a Secretaria de Segurança do Estado. Do Estado, com a Procergs, temos que ter junto com a Procergs, isso é um avanço que nós precisamos ter, de ter o sistema integrado. O senhor tem central de monitoramento temos, lá em Viamão temos. Viamão tem? Temos. Como isso funciona? Todas as nossas escolas públicas, todas, nossos postos de saúde têm vídeo de monitoramento, temos cercamento eletrônico em regiões do município, na Santa Isabel, no centro de Viamão. Então, a forma é de integrar o mesmo sistema. A Procergs. Viamópolis também está? A Viamópolis, esse ano nós pretendemos instalar 10 nas margens da 040. Então, a Procempa em Porto Alegre já esteve em Viamão, olhando nossos equipamentos, eles são compatíveis. Os primeiros de todos os equipamentos devem estar compatíveis. E depois, o sistema integrado com base de dados da Procergs, que nós vamos conseguir integrar todos. Aí vem informação para o Detran, vem informação para todos os serviços públicos. É bem interessante, é bem possível, e nós estamos focados nesse caminho. Cercamento eletrônico de toda a região metropolitana. Isso é importante. Muito importante. Vê agora como fez falta, né, no assassinato da vereadora lá no Rio. Se tivessem todas as câmeras funcionando... Sim, só pegaram os pedaços. Só pegaram os pedaços. Viamão nós temos já casos, né, de registros que nós pegamos pelas imagens do nosso cercamento eletrônico e já resolvemos alguns crimes informando a Polícia Civil, que foram atrás de bandidos, inclusive ex-funcionários da Polícia Civil. Foram presos em Viamão por crimes que cometeram. Uma coisa que eu não entendo, quando Londres, quando começou a usar câmeras na década de 90, evidentemente, como todos, eles não tinham dinheiro para para colocar câmera na cidade inteira. Então, uma das medidas que eles tomaram foi dar o modelo de câmera que eles queriam usar, qual era o modelo, e estimular que as entidades privadas, e principalmente os bancos começaram a usar aquele modelo de câmera. E ofereciam o quê? Disse, olha, coloca essa câmera e liga nas estações de polícia. Então, se começou a fazer isso. Quer dizer, os privados colocavam as câmeras naqueles modelos que o público determinava que fosse e ofereciam as suas câmeras para que fossem ligadas junto com as entidades públicas na polícia. Isso é possível. Pois é, eu não sei por que isso não é feito aqui no Brasil. Se as prefeituras dissessem, olha, o nosso modelo de câmera é esse. Bota aí no prédio, bota na tua calçada esse modelo de câmera e liga aqui na prefeitura, liga na polícia. Quer dizer, eu não entendo por que isso não é feito aqui. Inclusive, em Londres foi dado para colocar dentro dos bancos. Mas a câmera dessas não precisa um monitor para vigiar? Não. O monitor tem uma sala de monitoramento que você consegue linkar todas elas. Vai girando os monitores. Sim, vai girando as câmeras, sim. E o que nós temos feito em Viamão... Desculpa, tu divide o mesmo monitor, tu pode dividir em 9, 18, 36, então tu acompanha no mesmo monitor, tu pode acompanhar uma vez, 36 câmeras. Consegue, no determinado hotel de Porto Alegre, me roubaram a carteira que estava na guarda da... Motel? Estava no hotel. Ah, obrigado. Obrigado. Não conheço o motel. Pô, geralmente. Olha a saia. Não tem Sérgio. Foi num hotel de Porto Alegre. Não, eu vi mal. Aí, no restaurante. Eu ia dizer, aí levaram a minha carteira. Disso. Fui servir a sobremesa e levaram. Aí nós fomos para o monitoramento hotel. Era pé entrando, bunda saindo. Nunca pegou uma pessoa por inteiro. Né? Porque girava 13 câmeras para gravar. Então só pegava pedaços. Não conseguiu pegar uma pessoa inteira. Incrível isso. Nos controladores de velocidade também, você consegue linkar os controladores de velocidade ao vídeo monitoramento. Mas assim, eu não entendo por que isso não é feito aqui no Brasil, nunca foi feito. Dele não funcionou nada até agora. Até agora nada. Nenhuma promessa. Uma das promessas do Marquesan... Infelizmente, o que a gente fala... O uso da tecnologia... Marquesan fica bravo, mas olha... O que nós queremos é um Marquesan bem, realizador, empreendedor, levando uma cidade correta, justa. Mas, no entanto, não é assim. Ele não fala assim. Então, ele merece a crítica. O dia que ele fizer qualquer tipo de ação positiva, vai ser elogiado por todos. Que é o que está faltando. Né? São ações positivas. E tem coisa que nem precisa de dinheiro para fazer. Nesse caso, com a iniciativa privada... Vocês são do mesmo partido? Sim. Tem os departamentos, tem o
núcleo lá que trabalha de uma OCIP lá em Viamão, que trabalha com segurança, e ela está fazendo, a nossa ideia é essa, nos bairros colocar o vídeo monitoramento, a câmera de vídeo monitoramento e ligar, a comunidade instala por sua conta, a associação dos moradores do bairro tal lá, vai lá e instala no bairro e liga no nosso sistema e nós fazemos o monitoramento, os custos e a manutenção. Era isso que é uma ideia. Os Concepros, lá em Viamão, são parceiros, a gente está trabalhando dessa forma agora. O sujeito aí tá tudo tão vigiado que a gente não pode mais fazer nada. Cara, atira um papel fora ou vai para determinado lugar, enfim, em lugar que não deveria ir. A cara dele, olha a cara dele. Eu tô lendo não, a focada dele. Tem que foca o Luiz Coronel, a cara dele. Olha então, o sorriso. Isso a gente isso chama tem outro por dentro. A gente chama panóptico, né? Para além do óptico, que essa é uma tese utilitarista do século XIX, bolada por Jeremy Bentham, inicialmente para o controle dos presídios, em que você precisaria só um guarda para vigiar todos os demais. Daí a noção de panóptico, o olho invisível do poder. Aqui não precisa nenhum guarda. O olho invisível do poder. Hoje então, com essa tese, com essa coisa da pós-modernidade e de eterna vigilância, enfim, nós já não temos mais privacidade em nenhum momento. Hoje os satélites conseguem olhar o jornal que você tem na mão, ele sabe a data do que... Eu conheço uma história muito boa que só não conseguiram afeta o universo de vocês. A mala do Rocha Loures. Conhece a história, Paulo? O advogado ia chegando com uma conquista recente no motel e eis que depara que está saindo outro advogado com a sua esposa. E a que estava com ele era a esposa do advogado. E ele disse, um acordo é sempre a melhor solução, doutor. E o que está saindo assim, data vênia, eu ainda não usufruí da posse. Data vênia. Tu tá rebaixando os participantes desse encontro aí, viu? Data vênia eu não usufruí da posse. Data vênia não antecipe. Vamos primeiro usufruir de todos os produtos. Mas não era um advogado. Entendeu? Não, a minha não era advogado, a minha pilhada. Gala Renault. Só o Data Vênia. Gala Renault, Canoas e Cachoeirinha, traz sempre mais economia para você. Veículo zero, com ofertas e taxas imperdíveis. E para cuidar do seu carro, oferece produtos com a garantia Renault e a mão de obra especializada e mais barata de toda a região, mais barata inclusive que Viamão. E para você cuidar do seu Renault, economizar, sua concessionária Renault na capital e região metropolitana é a Gala Renault, muito mais que carros. Vamos subir agora um pouco para o hemisfério norte, a decisão do Trump, que ela já tinha tomado, né? E sob pressão lá o Pentágono resolveu bombardear mesmo a Síria e embarcou nessa canoa a França e a Inglaterra. Eu queria a avaliação dos senhores aí. Quem começa? Quem se habilita? Doutor Eduardo. Olha, eu só posso lamentar profundamente, né? A Síria vem nessa... Para ser uma guerra civil até, né? O Líbano ficou 13 anos em guerra civil, né? E a Síria vem há 7 anos, se não me engano, há 7 anos em guerra civil. O que se diz, na verdade, é que se não fossem as interferências externas, a Síria já teria resolvido esse seu problema. Ela não consegue sair disso por causa das interferências externas. Porque uma hora é a Rússia puxando para um lado, outra hora é os Estados Unidos puxando para outro lado e com seus periféricos também para um lado e para outro. Eu não vejo solução a curto prazo para isso. Né? Em algum momento, e outras potências ficam fazendo uma guerra de puxa e frocha no território sírio, testando armas, testando o seu poderio no território sírio. Eu só tenho a lamentar isso que aconteceu. Né? E sobrou muito pouco da Síria, né? A Síria é Damasco e alguns lugares, que o resto são escombros. E o petróleo, claro. Mas ontem eu tive uma impressão diferente sobre um aspecto. As mulheres participando da passeata em Damasco, sem véu, que para mim foi uma surpresa. Mas sem véus. Há muitos anos
desde o pai do Bashar, a Síria era o lugar de uma certa secularização, a diferenciação entre Estado e religião. E Damasco era uma cidade charmosa. E ele manteve, e ele era o fiel da balança na região, assim como Saddam Hussein acabou fazendo por uma época e o próprio Gaddafi. Na medida que isso foi sendo desmanchando, a cunha foi fechando em cima do último bastião da secularização. Porque os grupos religiosos e outros começam a pressioná-lo e aí, por razões N, vai ser destruído. De algum modo, isso ele não vai resistir muito tempo. Quem? Bashar não resiste, acho, muito tempo. E aí, quando surge uma guerra dessas, os terroristas vão para o país, participam da guerra, os extremistas religiosos, enfim, todo um contexto que envolve. Aí vem a Rússia com armamento, os Estados Unidos com armamento, e vai se... Sim, vem o ISIS. O ISIS que tem todo um preparo que ele ganhou, foi fundado pelos próprios Estados Unidos, pelo fracasso da União Soviética em 79, entrou num atoleiro, aí aos poucos foram formando essa gente que era um califado, que é um pedaço da Turquia, um pedaço da Síria. Aí do outro lado tem a Al-Qaeda, tem a Arábia Saudita. Al-Qaeda no Afeganistão. Todos entram para o... E a Al-Qaeda também agora, está lá nos outros lugares lá, aqueles outros, não nos Emirados. Não, os Emirados não entram. Não. A Síria tem 30% da reserva petrolífera e de gás do mundo, né? Isso não é pouco, né? Isso não é pouco, né? A cobiça é grande, não? Agora podia estar vivendo de outra forma, como os Emirados Árabes. Poderia a Síria. Agora, eu lamento, foi a tal de Primavera Árabe. Lá eu disse várias vezes no programa aqui, foi um absurdo os países ocidentais desenvolvidos terem aprovado a Primavera Árabe. Porque influiu diretamente na determinação dos demais países. Mas assim como torceram para derrubar o Shah. Para derrubar o Shah do Irã. Paulo, a Primavera Árabe foi uma erupção. Foi o maior desastre. Foi uma erupção de esperanças desastre. sem capacidade de poder. Foi uma erupção de esperança que não tinha poder nas mãos. A invasão do George Bush e do George W. Bush ao Iraque foi uma catástrofe, foi uma vergonha. Mas é que aqui... Eles fizeram, a pretexto de armas químicas, o mesmo pretexto de agora, não vai te surpreender que não tem arma química. Mas lá. que tem dois... Porque tu achas que o Bashar al-Assad, ele ganhando a guerra, era o último reduto, né, dos rebeldes, dos terroristas, porque ele é terrorista, né? Sim. Aí a gente passa aqui dizendo, não as armas, os militares não podem interferir, não. E tem gente que diz isso e que está aprovando o que acontece lá. Por que não foram buscar por vias democráticas? Fazer a redemocratização, se é que um dia teve lá na Síria? Não, as mesmas pessoas que aqui são contra as armas, lá estão a favor desta rebelião que está instalada lá. Então, olha aqui, meus amigos, aquela situação do Iraque, que desestruturou toda uma região que estava controlada por um ditador, mas controlada. A mesma coisa aconteceu com a Líbia. Com a Líbia, a mesma coisa que eu ia falar, estou tentando lembrar o nome do ditador que falasse aqui. Gaddafi. O Gaddafi. A mesma coisa aconteceu Hoje lá. nem país é. Porque a Líbia já não se sabe mais, são tribos. O mundo democrático, o mundo ocidental, esses falsos profetas da democracia destruíram com a cultura de um país. Entraram lá para apoiar movimentos rebeldes e fizeram daquilo uma anarquia. O patrimônio universal, a primeira biblioteca do mundo em Bagdá, destruído, o que foi destruído em Bagdá, um acervo mais fundamental das nascentes da civilização. É que assim, vocês me desculpem, eu vou só manifestar uma dúvida aqui que eu tenho. Se a gente for olhar África e Oriente Médio, a Europa, porque esse conceito de nação, né, nação e povo, ele deu certo na Europa e foi exportado para a América. E num determinado momento, ele é imposto no Oriente Médio e na África. Mas não quer dizer que ele desse que ele necessariamente vai dar certo. E ele é imposto no Oriente Médio e na África porque era um modelo pelo qual a Europa sabia se relacionar. Ela não conseguia se relacionar de outra forma. Então ela impõe aquilo. Mas nós estamos falando de uma região que desde sempre foi composta por tribos nômades que não conheciam esse conceito de território. Quer dizer, eles tinham uma nação nômade.
eles não tinham um território fixo. A África nunca teve, o Oriente Médio também nunca teve. Então, de uma hora para outra, a gente impõe um conceito territorial que não é deles, tanto na África quanto no Oriente Médio. Então, assim, o que a gente fala assim, de Síria, Arábia Saudita, Emirados, isso tem 50 anos. Não é? Porque isso não existia. Não existia nada disso. Então, nós estamos impondo a uns povos ali que não um conceito de um território e uma cidadania que não é exatamente a deles. Não é mesmo a deles. Então, quando a gente fala Líbia, o sujeito assim, o sujeito não é líbio. Ele é outra coisa que está ali por baixo daquilo. O sírio, ele não é sírio. Ele é outra coisa que está ali por baixo. Sírio libanês, que eram chamados de turco. Então, assim, ó, nós estamos... Existe aqui... A fórceps, a gente consegue que aqueles povos vão se mantendo. Mas quando dá uma frouxidão, a gente começa a ter uma rebelião das nacionalidades ali, ou das etnias que a gente... que está além da nossa compreensão, ou da minha compreensão, pelo menos, está muito além. A política explica isso no modo como o Estado moderno se forma. Todos os estados africanos e todos os estados não fizeram a secularização, religião e Estado, e outros não tiveram Estado moderno. Os Estados modernos, primeiro, se concentraram em face da cuidar do seu território, exército, burocracia, que são os modos do Estado moderno, e eles nunca tiveram Estado moderno. O único Estado moderno mais próximo, que paradoxalmente era cruel, era a África do Sul, e que depois se torna próspera no momento que volta a democracia. Os demais países não tiveram Estado moderno naquele sentido. Estou te referindo especificamente à África. Estou falando a África, e é a mesma coisa, tanto no Afeganistão, todos os lugares. Mas olha o Irã do Reza Pahlavi, olha o que era o Irã do Reza Pahlavi. E olha o que é o Irã hoje. Mas esse é outro exemplo parecido com a África do Sul, em que, de certo modo, há um Estado absolutista, porque o Estado absolutista, ele é uma conquista em relação à fragmentação anterior, que é o medievo e outras coisas. Porque você concentra poder e, a partir disso, você desenvolve as estruturas do Estado. Lá, você dá um salto e corta. Ele tem razão. Você olha o mapa, ele não é assim torto, ele tem riscos assim. Por quê? Porque é reto. Você divide uma tribo no meio, divide outro povo no meio, e você não tem o conceito de nação. O conceito de nação se torna em face da soberania de um território. Se você não tem a soberania do território, não tem nação. Logo, não tem Estado nesse sentido. Se tu perguntar o que é nação, o que é pátria, 99% não vai saber responder. O que é nação e o que é pátria. Certo, Luiz Coronel, tu quer um prato? Eu acho que hoje o pertencimento da nação foi transferido de tudo para os aspectos mais ostensivos. A seleção, que é a minha opinião, o sentido nação foi transferido para alguns dados ostensivos e até frívolos. É a bandeira, o hino e a seleção de futebol. E aquela consciência de pátria, que é algo muito mais profundo que esses três sentimentos, esse está esvaziado historicamente. Vamos, mas tem partido patriota agora, os patriotas, né? Ninguém eu achei que era aquele time. Eu achei que era aquele time dos Patriots. Vamos ao ponto final com FCDL, Gimo, FCDL. Ponto final. Oferecimento Produtos Gimo. Qualidade comprovada. FCDL apresenta Que-Comércio, o maior e mais completo programa de qualificação e gestão de empresas. Hoje perdemos, Luiz Coronel, um grande companheiro, o Ricardo Vidarte, que foi meu companheiro na Guaíba. Aliás, eu que levei da Rádio Gaúcha na época para Guaíba, depois veio para cá, para Pampa junto, 57 anos. Foi para Grenal, jovem ainda, com vigor fantástico. Aí faleceu hoje no SBT, onde ele estava trabalhando. E morreu trabalhando. E morreu cuidando do futebol, que ele sempre gostava. Eu não sei exatamente, mas foi... Não sei se era ataque, se foi de repente. Ele infartou. Foi um infarto. 57 anos, essa idade geralmente é fatal, né? Se dizia antigamente infarto agudo do miocárdio, né? Quando não se tinha conceitos mais derivados. Doença silenciosa, né? Pressão e tudo. Então, fica um grande abraço aqui para o Arthur, o filho dele, que tem 16 anos, que eu vi nascer. É neto do querido amigo Donato Winkler, né? E a Lilian Winkler, que estavam separados, mas nossa querida amiga também, jornalista. Fica o nosso sentimento a todos eles, um pesar imenso aí, porque o Vidarte era daquelas figuras guerreiras, né? Que fazia a crônica esportiva com
muita vibração, né? Ainda ecoa aqui, né, a voz dele como líder máximo do futebol brasileiro. Então ele foi essa figura aí querida, que todos gostavam, tanto as manifestações de Grêmio, Inter, Juventude, de todos os clubes, né? Uma pessoa que vai deixar uma imensa saudade e um vácuo imenso aí na crônica esportiva do Rio Grande do Sul. Eu quero começar com o Luiz Coronel, seu ponto final. Eu assisti um documentário ontem à noite na televisão de uma cidade, Juárez, parece que é no México, em que o índice de violência ia, se não me engano, perto de 400 mortes por 100 mil habitantes. E que essa cidade fez uma mobilização comunitária. Demitiu metade dos policiais e dobrou o salário dos que permaneceram. Fizeram um grande investimento na educação, esporte e arte da juventude. Ou seja, caiu esse índice de 400 mortes. E fizeram o muro para não deixar americano nenhum entrar lá. Eu sei disso. Ali tem um muro que divide, né? E eles cai o índice de mortandade para 100 mil habitantes de 400 ou quase 400 para 19 e depois estabiliza em 40. Imagina que transformação por um empenho de foi a cidade mais violenta do México. E eles fizeram este movimento comunitário. A comunidade, inclusive, eles criticam que o aparato militar todo que foi montado não resolveu. E o que veio a resolver foi mesmo uma grande mobilização comunitária. Olha que até no Velho Oeste, Luiz Coronel, mudou a minha posição aquela entrevista ontem. Até no Velho Oeste, a fuga dos bandidos do Velho Oeste, para onde é que era? Para o México. Especialmente em Cidade Juárez. Sabe que o Velho Oeste não era o que o Faroeste pintou. O Velho Oeste tinha Shakespeare, teatro, tinha outro mundo. Aqui, por incrível que pareça, o lendário do Oeste foi criado pelos cineastas que vieram fugidos da Alemanha. Foram eles que criaram uma mística, encontraram uma tendência, encontraram um sentimento que servia a nação para um conteúdo épico. Enfeitaram os índios, que a gente não via índio feio, né? Os índios galantes tinha lá. Búfalo Bill matava índio da janela do trem, né? Isso é a própria simbologia da dizimação de um povo. Nosso prefeito de Viamão, André Pacheco, seu ponto final. Olha, dentro desse espírito de tratar a segurança pública, trabalhar de forma coletiva, estarmos mais juntos. Politicamente falando, as entidades, as prefeituras trabalharem de forma mais unida, a Grampal é uma alternativa, junto com as comunidades, as associações de bairros, para fazer esse trabalho coletivo, cada um participando um pouco, não delegando somente para o poder público, para a Câmara de Vereadores ou para as instituições públicas, mas sim a sociedade participando, através de ações coletivas. Então, se a gente conseguir trabalhar de uma forma mais unida, tanto o político como a sociedade, a gente vai conseguir avançar na segurança pública. Tenho convicção disso. Perfeito. Lênin Streck, seu ponto final. Os datavênias aí que falava o Luiz Coronel, viu, Luiz Coronel? Sim. Um sujeito tinha um grande rebanho de ovelhas, chega um sujeito com a Land Rover finíssima, ele desembarca e diz assim, se eu disser quantas ovelhas tem aí, se me dá uma... E o cara disse, dou. Aí o cara tirou um aparelho lá, o celular, e fez um cálculo e tal, 5.332 ovelhas. E o cara disse, pô, acertou. Você é advogado, né? Claro que sou advogado. Por quê? Porque veio sem ser chamado, contou coisas que eu já sei e ainda me cobra uma ovelha. Aliás, por sinal o seguinte, devolva o meu cachorro. Olha aí, sensacional, muito boa essa. Você está espirituoso hoje, né? Não, nós são os meus amigos aí. Leninho, paz e amor. Isso, meus amigos me inspiram. Faltou o Luizinho aqui para... Faltou o Luizinho. Faltou o combate. Não, os dois se reúnem agora para fumar charuto, tomar vinho. E outra... As extremas se unem. E tomar vinho, o bom Chablis. Meu Deus, você tá Quanto não ganha um animal desses? Exato, dele, né? Porque eu vou na casa dele, obviamente. Um vinho, quando a rolha está estragada, ele necessariamente está ruim? Quase sempre. A possibilidade de estar estragado é muito grande. Porque ele, para estragar a rolha, houve alguma infiltração. E aí estragou. Muito difícil. Ontem eu abri um vinhozinho, vi que a rolha estava ruim, de fato ele estava ruim. Mas depende, tem que provar antes.
E dá uma decantada nele para ver. Às vezes a Doutor decantação... Bom, eu vou acompanhar aqui, fazer uma nota triste. Eu vou registrar aqui por todos o falecimento agora à tarde do professor, meu professor, Almiro Regis Matos do Couto e Silva, mais conhecido como doutor Almiro do Couto e Silva. Parente do Fábio Couto e Silva? Oi? É tio do Fábio do Couto e Silva. E irmão de um outro grande intelectual. Clóvis do Couto e Silva. E irmão do Dr. Paulo do Couto e Silva também. Professor, foi diretor da Faculdade de Direito aqui de Porto Alegre, faleceu agora à tarde. Fez a sua formação acadêmica na universidade. Pai do Flávio. Fez a sua formação acadêmica na Faculdade de Heidelberg, na Alemanha, administrativista, de primeira linha. E deixa a viúva, Dona Berenice, 3 filhos, o Dr. Jorge, que é advogado, a Marília, que é advogada também, e um médico, que é o Antônio. Estendemos um abraço. É um dia triste, então, para nós, aí, com esses 2 passamentos, e fica aqui o registro de novo, em função do falecimento de Ricardo Verdade. Amanhã será, ele será, acho que, cremado, no João 23, às 10 horas da manhã. Lá eu estarei. Porto Alegre, diz o governo Fogasta, entregue ao lixo e aos camelôs. E, além de tudo, aos moradores de rua. Paulo de Porto Alegre. Não é só do Fogasta, esse problema do centro e tal, o Fogasta chegou a isso. Né? É uma Fogasta criou um camelódromo aí. É um dilema sem saída. Da praia. Em Povo da praia. É um dilema sem saída. Cada vez que você vai ao centro e vê tudo aquilo, você fica pensando assim, não vai ter saída isso nunca. Assim, olhando, né? Porque ele é tão forte... invasivo, né? É o filho natural do trabalho. Se me permite, Paulo Sérgio, assim, eu recebi agora, estão me avisando aqui a família, que o velório do Dr. Almiro é na Santa Casa, das 10 às 17 horas amanhã. Perfeito. Pô, estou falando aqui do Gilmar Mendes, provocando aqui, vendo um monte sempre. de... Pode me provocar à vontade. Eu só falo na presença do meu advogado. Pronto. Tá aí. Pronto. Não falo mais sem meu advogado. Quem infringe a lei que deve temer a justiça, não acha? A lei deveria beneficiar o cidadão de bem, não acha? Liberar. Claro. Esta é uma frase que sempre dá certo e ninguém é contra. Bolsonaro vai ser processado por racismo, mas pergunto, ameaçar juízes e incitar invasões não deve também ser motivo de processos? Ou alguns partidos são intocáveis? Intocáveis, dão jeito de processos. Que intocáveis? Mas tem um caminhão de processos. Tu viu essa historinha, né? Quando estiver fazendo um arroz, grite da panela. Gilmar, que ele fica bem soltinho. E outra, prisão de vento, qualquer coisa. Aqui, olha, infinidade de bens, não deu tempo de ler... Vamos ficar para amanhã. Obrigado, Luiz Coronel. Obrigado, prefeito. Sucesso lá para a nossa... Continuando sucesso, mas sucesso via trabalhando firme. Mas especialmente na Grampol, que o senhor está presidindo atualmente aí. Conte conosco. Muito obrigado. Lênio, obrigado e parabéns. Essa história é verdadeira. Paulo Sérgio não quer deixar essa lenda crescer de Viamão. Mas não cresceu, o Jean Medeiros conta ela todos os dias. Todos os dias ele conta ela. Eu vi a mão. Conta e brinca, né? Claro, ele não acredita nisso. Acredita sim. A lenda, porque lenda é verdadeira. A história é exata. A história é uma verdade que se transforma numa mentira e a lenda é uma mentira que se transforma numa verdade. Agora me diz, tu que sabe tudo, por que Viamão chamou Viamão então, se não foi por isso? Te peguei. Mas tem outra. Tramando aí deve ser porque alguém viu alguém tramando aí. Prefeito. Eu já pedi, prefeito. Descobre lá. Descobre essa história. Uma segunda história. Tem outra história, mas que o Paulo Sérgio não sabe a verdadeira. Viamão, as coxilhas de Viamão também eram outra história que se falava de quem passava indo à laguna, né, quem vinha da fronteira em direção à laguna, e aí se falava, tinha as coxilhas de Viamão também. Aí depois falou em Viamão, né, como as coxilhas de Viamão. Obrigado, doutor Eduardo Barriga. É uma outra... isso aí tem que falar com quem conhece, tá? Agora ficam as principais notícias da sua região com os apresentadores locais do nosso Jornal da Pampa. Obrigado, boa noite. Pampa
Copa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. E Banrisul, o grande banco do Sul.